E aí, bora para mais um vídeo do canal? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, estamos inaugurando a temporada 2025 de vídeos aqui e vai ser no formato bate-papo. Então, já que vai ser um bate-papo, bora fazer um café e começar esse vídeo, porque o tema vai ser: será que o Canadá ainda vale a pena em 2025? Pense num vídeo sincerão, vai ser esse. Melhor hora do dia, parar para tomar um cafezinho. Isso é muito bom. Vamos lá ao tema de hoje. Quero começar esse vídeo dizendo o seguinte: eu vou trabalhar muito a ideia de vir aqui para o Canadá via estudos, porque essa é a minha praia, é sobre isso que eu crio conteúdo, e já expliquei em outros vídeos que 95% das pessoas que conseguem emigrar para o Canadá vieram através de um processo educacional. Por que tem uma porcentagem tão grande de pessoas? Porque é através dos estudos que você consegue viabilizar um visto de trabalho canadense. E o visto de trabalho canadense, ele é uma peça-chave em qualquer processo de imigração aqui dentro do Canadá, pois a experiência de trabalho canadense é um divisor de águas para você se tornar ou não elegível para os processos que existem aqui, tanto no âmbito federal, que é o Ex-Presente, como os processos provinciais. Cada província tem suas regras, seus próprios programas, mas todos, sem exceção, são baseados em experiência de trabalho e área de atuação. Os outros 5% são pessoas que ou aplicaram para o Ex-Presente, que é o programa federal de fora do Canadá, e tinham pontuação suficiente, então já vieram direto com o convite, da residência permanente, e o restante das pessoas são aquelas que receberam uma job offer ou que acabaram vindo para cá, ficaram sem status, mas depois conseguiram um trabalho, ou enfim, deram um jeito de se legalizar e conseguiram imigrar. Mas, como eu disse, é uma parcela muito pequena. A grande maioria das pessoas que conseguiram imigração para o Canadá vieram através de um college público ou de uma universidade. Dada essa introdução, se você que está ouvindo esse vídeo tem no seu coração que você quer vir para cá como turista para tentar a vida, tentar a imigração, eu sugiro que você tenha um plano. Não saia do Brasil sem um planejamento, porque a vida de quem chega em qualquer lugar, qualquer país, sem documentação, como turista, é muito mais complicado. É mais complicado para conseguir trabalho, é mais complicado para alugar um lugar para viver. Tudo é mais difícil porque você não tem documentação, você não tem papel, como dizem. E o Canadá não é um país tão friendly, tão amigável para pessoas que queiram ficar como turista ou mesmo pessoas que têm intenção de ficar de forma ilegal. Aliás, gente, abrindo um parênteses aqui nesse vídeo, não está sendo um momento interessante para ficar ilegal em lugar nenhum, principalmente agora com esse governo americano, com políticas tão restritivas para imigrantes ilegais. E isso é uma tendência que a gente já está vendo em vários países, inclusive aqui no Canadá, e eu vou dar uma pincelada também nessa questão nesse vídeo. Antes da gente entrar no tema, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente deu uma pausa com o canal aí no comecinho de ano, mas agora a gente tá retomando a temporada 2025, então se você tiver ideias de temas, sugestões, deixa aqui nos comentários ou pode me mandar no direct, e nós vamos voltar com o quadro Nath Responde. Então toda semana eu vou deixar uma caixinha lá no meu Instagram e deixar também aqui no YouTube para coletar as perguntas e fazer o Nath Responde. Eu não sei ainda qual vai ser o dia fixo desse vídeo, mas logo mais eu falo para vocês, e os horários. Quando você chega aqui no Canadá, é uma sensação muito boa. Eu lembro que quando eu cheguei, mês passado fez 9 anos, desde o dia que eu pus o pé aqui em Toronto. Eu lembro que eu fiquei muito encantada, muito impactada com a organização da cidade, com a forma que as coisas acontecem aqui, com a educação das pessoas, com a limpeza da cidade. Não é um lugar que você vê muitas pichações ou restos de entulho jogado, sabe, pelas ruas, terreno vazio. Então, assim, é uma outra realidade.
uma outra realidade em termos de arquitetura e urbanismo e também de comportamento humano. Esse é o primeiro impacto que todo mundo que chega aqui no Canadá, que coloca o pé aqui, tem, de que é algo assim muito legal. Principalmente se você chega no verão, o cuidado que eles têm em deixar a cidade enfeitada. Mesmo o verão durando poucos meses, eles fazem questão de plantar jardins, a prefeitura faz questão de manter a cidade toda arrumadinha, com a grama cortada, com os canteiros impecáveis. Isso não é aqui em Toronto, isso é no Canadá todo. É muito interessante esse comportamento do canadense de viver cada estação de uma forma muito especial e de ter esse cuidado durante a primavera e o verão em ter uma cidade limpa e organizada. Nos últimos anos ficou muito comum criadores de conteúdo falar muito bem do Canadá e mostrar todas as coisas maravilhosas que realmente existem aqui. Porém, ultimamente o Canadá entrou numa crise gigantesca, politicamente falando, e consequentemente economicamente. O país não está bem. Porém, esse vídeo não é para falar as coisas ruins do Canadá. Depois eu posso até gravar um vídeo falando exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo, mas a ideia desse vídeo é explicar para vocês nesse cenário atual de 2025, se esse país é ou não para você. Portanto, a primeira impressão é essa, de que é um país muito diferenciado. Quando você sai dessa realidade de Brasil e chega no Canadá, você tem um choque positivo em termos de organização como sociedade. Isso é inegável. Qualquer lugar que você for pôr o pé, seja cidade pequena, mais afastada, seja nos grandes centros, você vai ter esta experiência super legal de estar num país desenvolvido, num país onde as coisas realmente funcionam. Só que como toda moeda tem dois lados, o outro lado que todo recém-chegado tem é um choque cultural. Muita gente vem pra cá achando que vai encontrar um canadense a cada esquina e quando chega aqui se depara com um monte de pessoas de diferentes nacionalidades, principalmente Índia e China e demais nacionalidades. O mais difícil aqui, acreditem ou não, é encontrar um canadense, principalmente no ambiente do college, onde em sua maioria são alunos internacionais. Você obviamente vai ter contato com os canadenses no momento que você for para o mercado de trabalho, que você começar a fazer amizades aqui, o seu ciclo de amizade vai aumentando, mas você vai cada vez mais percebendo que a quantidade de imigrantes que tem nesse país, ela é gigantesca. Então, se a pessoa não vem com a expectativa muito bem alinhada nesse ponto, pode se frustrar um pouquinho na hora que chega aqui, principalmente quem vem estudar. Eu sou super clara com meus alunos em termos de deixar isso claro para eles que, como aluno internacional, eles estão vindo estudar aqui e eles vão estar numa sala de aula com gente do mundo todo, porque aqui no Canadá todo mundo veio de algum lugar. E mesmo os canadenses, não é incomum você escutar a pessoa falar: eu sou Canadian Italian, eu sou Canadian Russian, eu sou Canadian American. Tipo assim, eu sou canadense, mas a minha família veio de tal país, então eu me considero os dois. Não é incomum. Todo mundo aqui tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que veio imigrante de outro lugar. Isso tem um ponto muito positivo, porque as pessoas aqui, elas são muito mais receptivas ao imigrante, ao contrário de países como os Estados Unidos, onde você sempre vai ser um outsider. Eu conheço pessoas que já moram nos Estados Unidos há 20, 30 anos e tem essa sensação de que você para sempre vai ser o latino estrangeiro, nunca vai fazer parte da cultura deles, né? Você nunca vai se sentir 100% acolhido. É óbvio que existem exceções, mas em sua maioria é assim que funciona. E um ponto muito positivo do Canadá é isso. O imigrante aqui é muito bem recebido e em termos de mercado de trabalho também. Você chega aqui, todo o teu background, tudo que você tem de formações acadêmicas fora do Canadá ou de experiência profissional conta numa entrevista de emprego. Então, quando você chega aqui, você não começa a sua vida do zero. Se você tem um bom inglês e você veio preparado para entrar num programa de ensino superior ou já com visto de trabalho para entrar no mercado de trabalho, você vai se dar bem e você vai conseguir rapidamente chegar na tua área de atuação, nos mesmos cargos que você tinha antes de chegar no Brasil. Essa curva de adaptação e de inserção no mercado de trabalho, ela é bem mais rápida do que acontece em outros países. Então, esse é um ponto super positivo para o Canadá. E dentro desse âmbito de adaptação e de choque cultural, você como pessoa precisa agora fazer um exercício de se perguntar: eu estou disposto a ir para esse país para aprender não só coisas da cultura canadense, mas também de outras nacionalidades? Eu estou disposto
disposto ou disposta a ser acolhedor com essas pessoas, com essas diferenças que eu vou encontrar tanto na escola, quanto no mercado de trabalho, como no meu dia a dia? Que tem hora, gente, que não é tão simples você aceitar o comportamento do outro. Às vezes você vai aqui numa academia, as pessoas, elas têm hábitos de higiene totalmente diferentes do brasileiro. E você tem que aprender a conviver com isso. Às vezes você vai estar no metrô, lotado de gente, e tem pessoas que não lavam o casaco de inverno nunca. E pro brasileiro isso é tipo, meu Deus do céu. O mesmo vale para o mercado de trabalho. A cultura canadense de trabalho é muito diferente da brasileira. O brasileiro tem essa cultura de trabalhar de domingo a domingo, de fazer o que tiver que fazer, de fazer hora extra, de fazer acontecer, de dar jeitinho. Aqui não, é tudo dentro de uma caixinha, é tudo por e-mail. Se for ligação, tem que ser com hora marcada. Deu 5 horas da tarde, a caneta cai. A pessoa não quer nem saber. O computador, ele fecha a tampa sozinha, se a pessoa vai embora, porque já deu o horário dela. Isso pro recém-chegado é surreal. E vale também para atendimento. Você vai às vezes em lugares assim para ser atendido ou para resolver um problema, as pessoas têm outro ritmo. Se você não conseguir se adaptar com esse tipo de comportamento, talvez o Canadá não seja para você. Esse é o exercício que você precisa fazer. Estar disposto a se adaptar a essa cultura e principalmente a aprender a conviver com essas diferenças. Muitas vezes diminuindo esse ritmo acelerado que a gente chega aqui no Canadá e aprendendo a se inserir devagarzinho nesse ritmo mais tranquilo que as coisas acontecem por aqui. E falando dessa questão de comportamento, vamos falar também da questão do estilo de vida das pessoas aqui. No Brasil, o estilo de vida das pessoas é mais voltado para quê? Festa, final de semana, muitos amigos. É um país tropical, então as pessoas elas tendem a ter esse comportamento mais festeiro. Aqui, o estilo de vida canadense é sazonal. Então a gente tem o inverno muito longo, que faz com que as pessoas acabam sendo mais intelectuais em termos de leitura de livros e de estudos, e no verão eles aproveitam demais. E em termos de festividade e de grandes aglomerações assim de pessoas, o canadense ele não tem esse estilo de vida. O estilo de vida aqui é mais tranquilo, as pessoas prezam demais pela privacidade delas. Aqui não é comum você comentar assuntos pessoais no ambiente de trabalho ou no ambiente educacional. Não tem isso. E para nós brasileiros, essa é uma característica muito comum. Você saber da vida pessoal do seu colega de trabalho ou da pessoa que estuda com você é normal. Aqui não. Eles têm até uma certa distância e isso é cultural. Se você é uma pessoa expansiva, que gosta de saber da vida dos outros, que gosta de ter esse contato mais pessoal, talvez você se sinta um peixinho fora d'água aqui. Se você é uma pessoa mais reservada, você vai se dar super bem com o jeito canadense. Eles têm até um negócio lá do personal space, que ninguém pode chegar perto um do outro num espaço de um braço. Então isso aqui é o meu personal space. Ninguém entra aqui. Se entrar, eles já ficam super incomodados. E em questão de festas, muitos brasileiros que vêm pra cá vão encontrar uma grande comunidade brasileira que gosta de ser festeira, que sempre vai ter coisa pra fazer, mas o ritmo, por exemplo, de baladas aqui, de barzinhos, é diferente do Brasil. Eu lembro que no Brasil a gente saía pro esquenta da balada, tipo 11 da noite. E a balada começava 1 da manhã, 2 da manhã. Aqui, 1 da manhã, 2 da manhã, tá tudo fechando e, pô, vamos pra casa. Acabou o rolê. Então, resumindo, aqui tem festa, tem animação, principalmente no verão, mas não é igual ao Brasil. Se você é uma pessoa que gosta de festar todo final de semana, gosta de tomar sua cerveja todo final de semana, você tem que ir para um lugar que tem uma comunidade brasileira legal. Se não, talvez o Canadá não seja para você. Se você é uma pessoa mais reservada, não é de festa, gosta de uma vida mais tranquila, sem esse tipo de coisa, o Canadá é o lugar perfeito. Aqui não tem carro de som na rua, você vai num parque, pode até ter alguém com um somzinho ligado, mas é num volume assim que não atrapalhe as pessoas. Você vai na academia, não tem ninguém com um buzz desse tamanho assim, ó, escutando música pra ele, pra todo mundo. Esse tipo de comportamento aqui é muito difícil. Não tô falando que não existe, tá, gente? Porque, né, tem gente desse jeito em todo lugar. Mas aqui é muito incomum. As pessoas prezam muito pelo silêncio. As pessoas prezam demais pela ordem, pelo respeito com o outro. E isso é algo que, na minha opinião, não tem preço. Eu amo o jeito que o canadense vive. Eu amo o jeito que as coisas funcionam aqui no Canadá. Se tudo que eu tô falando até agora nesse vídeo não fizer sentido nenhum pra você, é hora de você parar e pensar. Será que o Canadá é mesmo pra mim? Ou eu tô só indo na onda do que eu tô vendo nas redes sociais sobre o lado bom do Canadá? Outro ponto que vale lembrar, a questão de amigos. Se você é uma pessoa que
ama a sua rede de amigos, que você tem esse costume já de ter o amigo que estudou no jardim de infância, no pré, o pessoal da faculdade, você gosta disso, saiba que quando você chegar aqui, você não vai ter amigos. A princípio, a gente sempre vai ter colegas. Ao longo dos anos, pode ser que você faça amizades sinceras, mas você vai perder isso, de ter amigos de infância, amigos de longa data, e isso vai ser, ao longo do seu processo de adaptação aqui no Canadá, algo que talvez você olhe e fala, cara, não vale a pena eu estar longe da minha família e dos meus amigos para estar vivendo uma vida aqui mais isolada, sem tantas amizades e sem família por perto. Para alguns isso é algo que não incomoda, para outros é algo que faz muita falta. Aliás, acho que esse é um ponto que leva muitas pessoas a voltarem para o Brasil. Quando chegam aqui, começam a sentir falta de estar com a família, de estar passando momentos especiais com a família e decidem retornar. Mas também vale lembrar uma coisa, gente, não deixem de fazer o seu processo de intercâmbio ou de realizar um sonho pessoal de morar fora do Brasil por conta de família. Todo mundo precisa viver a experiência, nem que seja para você viver 2, 3 anos fora e depois voltar para o Brasil, mas já conversei com vários clientes que nunca vieram por conta de família, o tempo passou e a pessoa perdeu o timing, sabe, de vir para cá. Isso também não pode ser um impedidor, porque eu acho assim, muita gente sai do Brasil pensando que tem que ser uma coisa definitiva, nossa, eu vou queimar a ponte, eu vou e eu tenho que fazer acontecer, sendo bom, sendo ruim, vai ter que acontecer. E não é assim que precisa ser. Você pode fazer um planejamento de vir, de estudar, de trabalhar aqui, de ter a experiência canadense e chegar um belo dia e falar, olha, eu já estou aqui há 3, 5 anos, não me vejo passando o resto da minha vida aqui, vou fazer esse passo de retornar e estar mais perto dos meus amigos, da minha família. Eu acho que tá tudo bem, sem julgamentos, a pessoa ela não precisa fazer algo que não esteja deixando ela feliz 100%. Então, se a pessoa teve experiência e quer voltar, qual o problema nisso? Nenhum. Mais um ponto extremamente importante nesse vídeo, a questão dos custos para vir para o Canadá. Antes de toda essa questão, né, do pós-pandemia, vir para o Canadá, naquela época as pessoas achavam caro, né? Eu lembro que saiu uma história de, os 100 mil reais, você não consegue pisar no Canadá sem 100 mil reais, e isso assustou muita gente. Mas se eu falar hoje para vocês que em 2025 uma família não consegue pisar aqui com menos de 200 mil reais, vocês acreditam que em 3, 4 anos a coisa assim dobrou em termos de investimento? Por 2 motivos. Primeiro, que a economia do Brasil está cada vez pior, então o real ele está se desvalorizando demais frente ao dólar canadense. Quando eu cheguei aqui 9 anos atrás, eu pagava o dólar na média de 2, 2,20. Hoje o dólar tá entre 4, 4,20. Então só aí já tá a resposta para vocês porque que tá o dobro do valor. E, por outro lado, o governo canadense também ajustou a questão da comprovação financeira para vir estudar e trabalhar aqui no país, no sentido de que hoje você precisa comprovar um valor maior para conseguir ter aprovação no teu visto. Esse valor, para um casal, por exemplo, hoje está em 25 mil dólares canadenses, que dá mais um pouco mais de 100 mil reais. Não é um valor que você precisa dar para o governo, mas é um valor que você precisa ter de reserva para o seu primeiro ano de estadia aqui. Então, esse valor é para cobrir transporte, alimentação, moradia. Fora isso, o aluno precisa comprovar que ele tem o primeiro ano do curso que ele for vir fazer aqui. E os cursos giram em torno de 15 a 20, 25 mil dólares canadenses por ano, dependendo, obviamente, da instituição, da credencial desse curso, enfim. Então, esses valores, para quem vai investir em reais, é um valor alto e um valor considerável, sim. E aí as considerações que eu tenho para fazer em relação a esse tópico é, primeiro, essa transição de recém-chegado até a sua estabilidade financeira em dólar canadense, ela vai ser uma fase bem desafiadora. Para algumas pessoas que vêm para cá com uma reserva financeira bem maior do que esse mínimo do governo, vai ser um período um pouco mais confortável. Em sua maioria, as pessoas que eu conheço, que estão vindo para cá, né, e os clientes que eu atendo, vêm com o dinheiro ali no limite do mínimo que o governo pede. E aí essa transição inicial, ela é sim muito desafiadora e, de certa forma, a pessoa fica muito vulnerável nessa época, porque ainda tá tendo vários gastos em reais e o que tá ganhando em dólar muitas vezes não tá ali ainda balanceando a ponto da pessoa parar de usar a reserva do Brasil. Isso gera ansiedade, isso gera um certo desconforto. Muitas pessoas vendem o único imóvel que tem no Brasil, o único bem, é o dinheiro da vida da pessoa para esse projeto. Então, esse primeiro ano aí, primeiros 1, 2 anos de Canadá é um período mais crítico.
E aí vem a perguntinha. Você está disposto a viver essa fase? Saber que vai ter que apertar os cintos antes de chegar aqui, quando ainda estiver no Brasil guardando a grana em real, como quando chegar aqui e começar a já gastar em dólar? Se a sua resposta é sim, o Canadá é para você. Se você tá inseguro, em cima do muro ali, não sei se é bem isso que eu quero, talvez o Canadá não seja para você. Porque seja Canadá, seja Estados Unidos, seja qualquer país que você se propor a imigrar, você vai precisar investir uma grana alta no início, sobreviver esse período de adaptação e aí sim começar a colher os frutos e os benefícios desse investimento. Eu acho que o primeiro pensamento que a pessoa que quer imigrar para o Canadá hoje precisa ter é: esse valor, ele é um investimento, porque lá na frente você vai ter retorno desse investimento. Só que até chegar esse lá na frente, você precisa ter disciplina, você precisa ter foco e você precisa ter um planejamento. Por isso que eu gravei o vídeo Não Saia do Brasil Sem um Plano. Porque uma coisa é você fazer o plano lá no Brasil, calcular, mexe uma pecinha aqui, outra pecinha aqui e vem para executar. Outra coisa é você querer vir na loucura, com pouco dinheiro, às vezes com o dinheiro da sua vida, e querer fazer um plano aqui dentro. É mais difícil, as chances de dar errado são bem maiores. Falando desses benefícios que existem em morar no Canadá. Agora falando dessa questão de, ok, investir o dinheiro, tenho dinheiro, Nath, estou até o momento desse vídeo entendendo que o Canadá é para mim. Quais são esses benefícios de você se tornar um morador do Canadá? A princípio, um residente temporário e, no futuro, um residente permanente. Primeiro de tudo, segurança pública. Estar num país onde você não se preocupa se alguém vai querer roubar teu celular ou dar um tiro na sua cabeça porque quer tua bolsa, o teu carro, enfim, o que você tiver de valor. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. E esse é o benefício que você já começa a aproveitar no dia 1. Eu tava até pensando nisso esses dias, que os mesmos motivos que me levaram a sair do Brasil 10 anos atrás, em 2015, quando eu comecei meu planejamento para o Canadá, quando eu comecei a contratar consultoria de visto, consultoria de intercâmbio, qual curso que eu ia fazer provinha de inglês, eu lembro que era uma época que tava rolando essa questão da Lava Jato, impeachment da Dilma, corrupção para todo lado. Você ligava a TV, as notícias eram só de impeachment, de roubalheira, de tudo que tava acontecendo. Aí você corta para 10 anos depois, tá igual ou pior. E aí eu tava pensando nisso, né, agora que fez 9 anos, eu falei, nossa, é impressionante que 10 anos depois, os mesmos motivos que me tiraram do Brasil, me tirariam hoje de novo, se eu tivesse nesse momento de decisão, ok, vou fazer. E é com dor no coração que intimamente eu penso, talvez daqui 10 anos eu possa falar a mesma coisa. Olha, gente, os motivos que me tiraram do Brasil 20 anos atrás são os mesmos que a gente tá vendo hoje. Espero que não, mas as chances são grandes, vocês não concordam? Outro benefício de morar aqui: saúde pública. Aqui a gente não precisa pagar plano de saúde, a menos que você queira ter algo diferenciado. Existem alguns serviços privados, mas se você não quiser, o serviço público de saúde funciona muito bem. Aqui você tem um médico de família, né? Tem várias clínicas que você vai, se inscreve lá, se o médico te aceitar como paciente, você é médico, ele é seu médico de família, que é como se fosse um clínico geral, e tudo que você precisa, você passa por esse médico e ele vai encaminhando você para especialista. Então, sei lá, tô com um probleminha de, sei lá, dermatológico. Vai lá, o médico olha, se ele não conseguir resolver por ele mesmo, ele vai te encaminhar para um especialista. E assim, o sistema funciona. Inclusive, para residentes temporários, é disponibilizado também saúde pública, porque aqui, se você trabalha de forma full-time, você pega uma cartinha no RH, vai no órgão responsável da sua província, faz a sua carteirinha de saúde da província, e aí você passa a ter direito, mesmo ainda não sendo um residente permanente. E depois que você é um residente permanente, aí não tem a necessidade de estar sempre renovando isso, porque aqui, pelo menos em Ontário, né, a regra é você estar trabalhando de forma full-time, ou alguém da sua família, que se alguém da família estiver, a família toda ganha o direito, assim que funciona. E outra coisa também que pesa muito no orçamento dos brasileiros, eu sei, é a parte da educação de filhos. Aqui no Canadá, dos 4 aos 17 anos, aqui em Ontário no caso, no Canadá todo, acho que a partir dos 5 aos 17, as crianças têm educação gratuita, então não precisa pagar para elas estudarem até terminarem o ensino médio. E também o governo tem uma série de benefícios para as crianças, que os pais podem inscrever, né, as crianças, e receber um valor todo mês para ajudar ali nas despesas com as crianças.
Isso sendo residente temporário, né? Obviamente tem que estar trabalhando de forma full time para poder aplicar, e também os residentes permanentes têm direito. Fora isso, tem muito centro comunitário aqui, que se não forem 100% gratuitos, são umas taxinhas assim super baixas para você se tornar membro e começar a usufruir tanto da parte de lazer quanto da parte infantil, né, de atividades para as crianças. Tem muita coisa gratuita ou com preço muito acessível para o residente permanente e para o residente temporário. E também a parte de entretenimento não é incomum, e principalmente no verão, o governo de cada cidade promover festas, encontros, feiras, coisas gratuitas para que as pessoas possam aproveitar. E também a parte de parques, aqui em Toronto a gente tem até praias, enfim, que são gratuitas também, são espaços públicos, sempre muito bem cuidados, muito bem organizados e conservados para a população usar. Dificilmente você encontra espaços públicos depredados que não dê para a pessoa usar. Nos últimos anos a gente teve uma incidência muito grande, né, no aumento aí de número de pessoas usuárias de drogas, mas ainda assim os espaços públicos são conservados, e principalmente aqui em Toronto eu vejo muito policiamento no verão para manter sempre tudo bem organizado, bem limpo, principalmente playground de criança, de não ter nada por perto, sabe, seringa, essas coisas. Eu vejo que existe uma preocupação não só do governo e das autoridades, mas da própria população. Você vê pessoas aqui preocupadas em cuidar do seu bairro, da sua rua, do parquinho do seu bairro, para que esteja tudo sempre impecavelmente organizado. Esses dias eu até tava andando com Chicago, tem uma pracinha aqui do lado da minha casa, e aí a moça virou para mim e falou assim: eu sou uma agente comunitária aqui do bairro e a gente cuida aqui dessa pracinha. Se você puder, não deixe seu cachorro pisar nos galhos, né, porque apesar de estar tudo coberto de neve, quando vem a primavera isso daqui tudo brota, né, então a gente fica de olho para não deixar pisar. E eu só fiquei olhando para ela e falei assim: moço... Ok, moço. Sabe quando no Brasil a gente ia ter um agente comunitário bonitinho, assim, chegando pra você explicando que não pode pisar no galinho? Sabe o que o brasileiro ia virar e falar? Você vai tomar naquele lugar, minha filha. Vou pisar onde eu quiser e meu cachorro também. Cultura, gente, cultura. Enfim, eu agradeci e, de certa forma, eu comecei a ser muito mais cuidadosa. Quando eu tô andando com ele, eu tento olhar esses lugares que realmente a gente vê que tem os canteirinhos secos e não quebrar os galinhos nem nada, porque realmente tem um lugar pro cachorro, tem um lugar para as plantas, não precisa destruir. Então, só pra gente fechar essa questão de investimento. Só de você colocar no lápis e papel quanto você economiza em não ter que pagar pela escola do seu filho, dos 4 aos 17 anos, não ter que pagar plano de saúde, não ter que pagar pela segurança, né? Seja carro blindado ou segurança privada, enfim, no Brasil, já paga o Plano Canadá. Isso é fato. Um outro ponto que também é uma grande vantagem na minha visão é que os produtos em geral aqui são muito mais baratos que no Brasil. Em contrapartida, os serviços são mais caros. E aí entra um ponto que todo brasileiro precisa estar com a expectativa alinhada, principalmente as brasileiras. No início, nessa fase de adaptação, onde você ainda está usando suas reservas em reais, mas gastando em dólar, vai ficar difícil talvez pagar por uma drenagem linfática, uma manicure, cabelo toda semana, uma diarista ou mesmo uma empregada doméstica na sua casa. Então isso vai levar você a sair da zona de conforto e muitas vezes ter que aprender a fazer coisas que no Brasil você terceiriza, você paga para as pessoas fazerem. Por quê? Porque aqui os serviços são muito caros e os produtos são muito baratos. No Brasil é o contrário, né? Os produtos são muito caros, preços abusivos, e os serviços são muito baratos. Então, às vezes, se você é uma pessoa que tem um padrão de vida alto no Brasil e você não se vê tendo que passar esse período de transição aqui, tendo que fazer sua própria unha, ou tendo que fazer seu próprio cabelo, ou tendo que limpar a sua própria casa, talvez o Canadá realmente não seja para você. A questão dos produtos muito caros no Brasil, tem muita gente que tem condições de viajar para Miami, para Orlando, fazer compras, e isso não impacta em nada a vida da pessoa. Mas se você é uma pessoa que quer ter uma outra qualidade de vida, quer ter a experiência de estar num país diferente do Brasil em termos culturais e de organização, sim, o Canadá é uma excelente opção para você. Você está disposto a passar por toda a fase de adaptação? Você está disposto a ser um outsider no início, né? Que é uma pessoa que está ainda periférica, adentrando na cultura canadense, nos costumes, em como as coisas funcionam aqui? Sim, o Canadá é para você. Se você não tá disposto, não adianta ficar idealizando, pensando que é pra você e chegar aqui e se frustrar, gastar uma grana absurda pra depois voltar pro Brasil e ainda ficar falando mal do país. Outro ponto que tá super batido, nem ia falar dele nesse vídeo, mas acho que precisa, já que estamos falando de todos os pontos que podem fazer a pessoa se identificar ou não com o Canadá, é a questão do clima. Vou falar pra vocês, gente, a coisa mais difícil, na minha opinião,
estando aqui há 9 anos, é se adaptar com o inverno. Por mais que hoje eu esteja em Toronto, aqui em Ontário, o inverno é bem mais ameno do que em outras partes do Canadá, é difícil. A gente fica aí 3, 4 meses com temperaturas muito negativas, e aí é toda uma logística, sabe, pra sair de manhã com o cachorro, pra ir fazer compra, por mais que a gente tenha carro, tipo assim, é chato dirigir na neve, por isso que até a questão de comportamento, né, das pessoas aqui, de durante o inverno estarem mais recolhidas, fazerem coisas mais em casa, né, serem mais dedicadas às vezes ao trabalho, aos estudos, acontece tudo nesse período que as pessoas acabam tendo que ficar dentro de casa. E aí entra a questão de brasileiros que vêm de um país super tropical, que a gente raramente tem inverno, né? E muito menos temperaturas negativas. Tem, às vezes, no sul, mas assim, alguns dias do ano. E aqui são meses. Isso é um ponto crucial. Inclusive, quando começa, assim, aquela nevasca e bate o bendito do -20, aí eu sempre brinco com meu marido, eu falo, agora é a hora que os imigrantes vão tudo embora. Porque é realmente um divisor de águas. Tem gente que entra em choque no primeiro inverno, principalmente quem vai para lugar muito remoto, onde bate as temperaturas de -30, -40. Não é simples, gente, não é fácil. Mais que aqui o país seja preparado, as casas são aquecidas, o transporte público é aquecido, as lojas, os shoppings, tudo, o dia a dia nessa temperatura por muitos meses é desafiador. Isso explica muito porque no verão o canadense não quer saber de trabalhar, só quer saber de ir pro mato, né? Que eles têm muito o hábito de, no verão, ir pra cabin, que é tipo uma cabana, né? No meio do mato, literalmente, pra curtir o verão. Enfim, as pessoas gostam muito de curtir a natureza aqui, é muito cultural isso do canadense. É um país lindo, com belezas naturais, assim, inexplicáveis, é uma coisa mais linda que a outra, de ponta a ponta do país, tá? E se você não é uma pessoa que gosta desse tipo de turismo, talvez você não vá se adaptar muito com esse ritmo do Canadá, de querer ir pro mato, no inverno todo mundo vai esquiar ou fazer coisas outdoor que tem a ver com atividades na neve, e no verão a galera quer saber de lago, de cabin, de ir pros parques nacionais e fazer trilha e ficar no meio do mato. Se você é uma pessoa que não gosta tanto desse lado mais natural, talvez os grandes centros, Toronto, Vancouver, sejam o ideal para você, porque aí sempre tem entretenimento, tem shopping, tem muita coisa para fazer na própria cidade. Muitos shows, né? As principais cidades aqui do Canadá que recebem os grandes shows internacionais são Montreal, Vancouver, Toronto. Mas aí isso é assunto para um outro vídeo, a gente falar da questão das cidades canadenses, que isso, na minha opinião, na minha visão, é um ponto crucial para a sua adaptação aqui no país. Muitas pessoas que eu vejo hoje retornando ao Brasil, muitas por motivos dos que a gente está abordando nesse vídeo, mas muitas também porque foram para a cidade errada, foram morar numa cidade assim que não tinham nada, que é isolado, que não tem emprego, aí não tem muito como dar certo, né, o planejamento. Vindo para cidades estruturadas com emprego, já é difícil o período de adaptação, que dirá ir para uma cidade que não tem emprego na tua área, ou que seja uma cidade muito pequena, sem estrutura, para que você tenha uma adaptação melhor. E pra gente fechar essa questão então dos custos, esse período de adaptação a gente passa, como eu falei, no primeiro, segundo ano vai ser mais difícil, mas depois que você vai entrar num patamar de fechar as contas, de conseguir entrar naquele ritmo de guardar dinheiro em dólar, repor parte do investimento inicial, e isso é natural. Hoje você pega pessoas que estão aqui, brasileiros que vieram, né, junto comigo 10 anos atrás, até 5 anos atrás, que estão muito bem financeiramente, estão estabilizados na carreira, muitos já estão conseguindo aí a cidadania canadense, a minha provavelmente sai esse ano já, porque tem toda uma questão de papelada, de tempo, mas quero assegurar vocês de que o Canadá é um país que paga o investimento. E uma das grandes belezas, assim, do Plano Canadá, né, e do sistema de imigração canadense, é que o imigrante, ele consegue, nesse período até o PR, curtir o que o país tem de melhor, estar regularizado e ter acesso a coisas que os canadenses têm, como, né, como eu falei aqui, mas também ter esse retorno, não só financeiro, mas também de todos os benefícios de morar aqui nesse país. Tenho certeza de que é um país que se paga. Se você fizer o caminho das pedras, se você tiver disciplina, se dedicar, trabalhar suas expectativas e trabalhar seu coração para ao longo de toda essa jornada aprender, evoluir e crescer, com certeza você lá na frente vai se agradecer por ter tomado essa atitude. Como hoje eu me agradeço por 10 anos atrás ter tomado essa decisão de vir para cá.
Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários se você acha que faltou algum tópico, né? A gente falou aí, ó, de estilo de vida, custo, choque cultural quando você chega e das coisas muito boas que existem sim aqui no Canadá, onde você vê aí nas redes sociais, tem sim um lado muito legal, mas também tem um lado muito desafiador. Então, se você está nesse momento entendendo que de todos esses pontos, bons e ruins, o país é para você, vai em frente. Agora, se você me ouviu e entendeu que tem vários pontos que você não se adaptaria, então talvez está na hora de repensar e vir para cá só realmente a turismo para aproveitar o que esse país tem de melhor. A gente se vê no próximo vídeo, não deixa de se inscrever no canal e também de deixar sugestões de novos vídeos e não esqueça das perguntinhas do Nath Responde. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau!